Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje num dia muito bonito para bater um papo com vocês dentro desses bate-papos sistêmicos. Hoje me surgiram algumas questões muito interessantes, através também dos meus estudos, daquilo que eu aprofundo dentro dessa caminhada. E as questões hoje elas estão muito voltadas à questão da crença de cada um de nós, dos dogmas, aquilo que nós temos como verdade, que vieram dessas crenças, que podem ou não ser limitantes, mas devem ser respeitadas sempre, né? Essa é uma questão que a gente tem que respeitar dentro da cultura de base, da visão de vida, da forma com que cada um acredita na vida, certo? Mas esse assunto é um assunto bastante pertinente dentro desse olhar sistêmico, porque na verdade a gente já entra aí num exercício prático, né, dentro dessa questão do que são as nossas crenças, o que são os nossos dogmas, o que os nossos ancestrais, né? O que os nossos ancestrais nos passaram. Então tudo isso está em nós. Vocês olham para mim e vocês talvez enxerguem, né, uma série de questões aí através das minhas crenças, dos meus dogmas, da visão de mundo que eu carrego em mim, né? Como é que isso tudo veio na minha vida. E isso tudo se cruza, obviamente, com toda uma memória ancestral, indígena, né? Então, cada um de nós carrega aí as suas crenças, os seus dogmas. E também a questão daquilo que nos estimula, dos tantos estímulos que nós recebemos através de tudo isso. Tá? Então a gente não está se restringindo, a gente também não pode espremer. Esse é um assunto aí que a gente coloca na mesa, que está aberto, e o campo vai nos informando muitas coisas. Esse campo que nós interagimos como também pertencentes a esse grande sistema que está o tempo todo nos estimulando. E a gente é estimulado e a gente é provocado a refletir sobre crenças, sobre dogmas o tempo todo. Então, dentro da abordagem sistêmica, parte-se de um princípio, né, de que tudo nós devemos buscar reconhecer. Reconhecer de onde viemos, reconhecer aonde estamos, aonde queremos ir, qual é o nosso sentido de vida por aqui. E eu penso sempre muito antes de falar, né? Vocês veem que eu olho, isso também tem a ver com uma leitura sistêmica, eu olho para fora, eu busco, né? Eu busco, desde que eu me conheço por gente, isso é uma coisa muito interessante que está surgindo agora para dizer para vocês. Eu me observo nas minhas fotos, por exemplo, que eu tiro, né, e que eu tirei na minha infância, e eu tô sempre com o olhar no horizonte, sempre buscando, né? E essa busca, na verdade, ela foi se desdobrando na minha história de formas multifacetadas, multiculturais, né, multiétnicas, que eu nem teria aqui como elencar, na verdade, para vocês, porque foram e são muitas as, as visões que se cruzam aí, os saberes que se cruzam aí. E que eu guardo aqui com muito carinho, muito respeito, dentro dessa liana,
né? Dentro da busca da Liana, do autoconhecimento, dessa busca pessoal minha e de toda a minha bagagem ancestral dentro do meu sistema, dentro do meu espírito, porque isso transcende, isso vai além desse estado atual, desse movimento atual da minha vida. Isso para mim vai muito além, certo? Mas eu acho que é muito válido a gente vir conversar sobre isso, porque hoje se cruzaram muitas questões aí, né? Eu estava estudando, estava fazendo as minhas práticas e escrevendo e fazendo montando as minhas atividades e atendimentos, ou seja, a minha rotina. E no meio disso se cruzou, né, um estímulo. Nós recebemos muitos estímulos o tempo todo. E esse estímulo que veio me trouxe algo muito expressivo, muito significativo para mim, que tem a ver com as tatuagens, né? Eu tenho mais de uma tatuagem. Eu tenho 3. Eu tenho um jaguar nas costas, que eu não vou ter como mostrar aqui para vocês, mas um dia eu mostro. Quando chegar mais o verão aí, vocês vão ver que bonito esse jaguar. E esse jaguar veio para mim há muito tempo, esse arquétipo do jaguar, essa leitura do jaguar dentro das bases ancestrais, principalmente pré-colombianas e das Américas como um todo, aonde eu, na minha caminhada espiritual, sobretudo, eu me deparei com esse espírito. E esse espírito é diferente, né? Quando a gente se refere a um espírito, é uma natureza que está, né, num outro plano, né? Mas que está em nós e que nós também podemos interagir com essas forças. Isso dentro do braço, de um dos braços da leitura ancestral, que se desdobra também, é muito abordado dentro do xamanismo. O xamanismo, para mim, né, também está presente na minha história toda de vida. Mas além do xamanismo, além dessa forma de ser e estar de diferentes culturas e tradições, tem algo que vai além. Mas são muitos os estímulos, são muitas as crenças, né? E que se tornam, na vida das pessoas, verdades absolutas, muitas vezes, que as pessoas não cogitam de olhar sobre outro prisma. Isso não é uma crítica, isto é um fato que acontece nas nossas vidas, nas nossas relações. Ah, essa é a minha verdade, é nisso que eu acredito. Eu sou da religião A, B, C ou D e eu acredito nisso. Acredito que Deus tenha o nome de Alá, né? Ou de Jesus, né? Ou de Adonai, ou de Buda, ou de Krishna, enfim. Cada um aí tem as suas crenças, tem as suas verdades, tem os seus dogmas. Eu particularmente não gosto muito de me restringir a nada. Por isso que eu também me classifico, né? Me apresento como uma mulher multiétnica ou uma mulher híbrida, né? Que é uma mistura de tudo isso e que comunga com tudo isso que existe, né? Passarinhada tá a mil. Tem um piado aqui que é novo, que eu não conhecia. Mas voltando, né, tudo isso se cruza, né, tudo isso é parte desse campo todo. Mas voltando dentro dessa abordagem sistêmica, eu acho muito importante que a gente, nessa caminhada, nessa
a abordagem, a gente possa se perguntar sobre isso. Quais são os meus, o que me estimula? O que está vindo de fora ou o que está vindo de dentro, né? Às vezes, eu vou trazer aí a questão das redes sociais, né? Que é um boom de estímulos o tempo todo, né? A mídia como um todo, mas eu me refiro às redes sociais, porque tem muitas pessoas que acordam e já olham, a primeira coisa que olham é para o seu celular. E muitas vezes vão lá ver se a tal da foto foi curtida, né? Ou o que as pessoas disseram. E nisso a gente vai ficando meio que numa bolha, né? Restrito. Eu não estou criticando, tá? Eu estou aqui abordando em cima de fatos. Eu estou compartilhando de visões pessoais também, mas de visões dentro do olhar sistêmico. E esses estímulos, eles também acabam muitas vezes nos gerando ansiedade, angústia, né? Pega aí uma pessoa que está passando por um processo, por exemplo, de baixa estima, de uma depressão, seja uma depressão sazonal ou seja uma depressão mais aguda, e que é uma pessoa, vamos traçar aí uma pessoa que é muito solitária, né? Que é muito só e solitária. Então essa pessoa, se por exemplo essa pessoa não tem nas suas redes sociais curtidas, né? Ou as pessoas não se comunicam de alguma forma com o que essa pessoa posta, né? Muitas vezes aí o tiro vai para um outro lado, né? E nós acabamos ficando reféns, adoecendo no meio de toda essa coisarada, né? Coisarada é uma palavra que me surgiu agora, não sei de onde, né? Mas é uma coisarada, né? Uma coisarada. Nesse sentido, assim, uma coisarada, mistureba das brabas, né? Que acaba nos gerando um campo, né, desfavorável, um campo conflituoso, um campo onde nós não conseguimos mais fazer nada, nem pensar em nada, porque a gente só vive em cima dessa questão das redes sociais. Eu me policio muito aí, né? Compartilhando com vocês, me policio bastante, porque na verdade sou eu quem divulgo o meu trabalho, sou eu que faço a maior parte, por exemplo, dos cartazes, da composição, né, do meu trabalho, sou eu que elaboro isso. Não há ninguém mais que faz isso para mim, salvo em alguns episódios, né, eventuais, assim, onde eu contrato alguém e alguém me ensina a fazer um procedimento, né? Me ensina a criar, por exemplo, um blog, me ensina a manobrar melhor com o YouTube, me ensina a manobrar lá na LinkedIn, me ensina a manobrar lá com o Canvas, né? Me ensina como eu divulgo no Instagram melhor. O próprio Instagram, as próprias redes sociais estão o tempo todo nos estimulando com esse bombardeio, né? Crie mais curtidas, mais clientes, mais não sei o que, mais e mais e mais e mais. E isso, pessoal, é uma questão muito grave, porque muitas e muitas vezes nós somos sequestrados nesse processo e passamos a agir o tempo todo vinculados vinculados não, algemados, atrelados, reféns, dependentes desse tipo de processo,
desse tipo de manobra, né? Então, claro, eu estou aqui divulgando, conversando com vocês com um foco definido, com um propósito de esclarecimento, de uma melhor visibilidade de uma série de questões, né? Mas voltando lá, uma série de questões dentro do olhar sistêmico, mas voltando lá a esse estímulo, né, que foi o que me trouxe aqui a essa abordagem, eu fui refletindo sobre cada tatuagem minha, sobre as crenças de base da minha família e aquilo que eu, na verdade, fui buscar, né? Aquilo que eu estava dizendo para vocês, aquilo que eu fui buscar. Então, eu fui buscar na minha travessia, na minha caminhada espiritual de vida, eu fui buscar as minhas raízes, a minha ancestralidade indígena, e eu encontrei, principalmente, não só nas aldeias, não só com N etnias, com muitas nações originárias, né, muitos povos que estão. Eu estive com um, uma diversidade de etnias na minha vida, intercâmbio, né? Intercâmbio com essas etnias muito expressivo. E eu guardo isso e trago isso e apresento isso na minha forma de ser, de estar. E as tatuagens também fazem parte disso. Também fazem parte dentro de um contexto que hoje eu reflito um tanto mais sobre os estímulos, né? Aquilo que me estimulou a tatuar essas serpentes, aquilo que me estimulou a tatuar o jaguar. E faz muito sentido, muito sentido. Tem muito a ver com, no meu caso, por exemplo, na minha família, eu já contei isso para vocês várias vezes, né? E tem outras misturas, tem outras ancestralidades aí, né? Inclusive portuguesas e espanholas e libanesas, mas a fonte indígena, a memória ancestral indígena latente na minha família, na verdade, foi pouco reconhecida. E o que acontece comigo? Eu sou a mais nova no sistema e eu fui, buscar isso. E dentro disso, eu acabei gerando também, dentro dessas crenças, né, uma verdade multiétnica, uma verdade pluricultural, uma verdade ecumênica, uma verdade de cultura de paz, uma verdade que preserva e que interage e que cuida da terra e de toda essa criação. Então isso faz sentido para mim. Essas são os estímulos, são as crenças, né, que compõem a minha história também ancestral. Me recordo quando fui para várias aldeias, eu estive em várias comunidades e também hospedei muitos parentes indígenas, muitas vezes, na minha casa. E nisso eu fui para fora do Brasil, eu me envolvi profundamente com a causa, né? E eu acabei vendo, lendo de diferentes formas essa visão de mundo, essas verdades, essas crenças, esse Nhanderecó, como os Guarani dizem, né? Esse Nhanderecó Marangatu, esse modo honrado e divino de ser. Então, isso tudo faz parte de mim. E eu quero levar para ti aí do outro lado esse exercício, que é um exercício muito importante, né, para a gente fazer. Quais são os estímulos
que eu recebo hoje, eles estão vindo de que lado? Eles estão me gerando o quê? E quais são as crenças que habitam aí no meu sistema? E quais são os dogmas? E como é que isso tudo reage em mim de forma positiva, ou isso me limita, ou isso me expande horizontes, ou isso me traz angústias, ansiedades, ou isso me traz vergonha, culpa, medo? O que que é? O que que é que me traz? Né? O que é que te traz? E dentro disso fazer esse checklist, né? Essa abordagem contigo mesma, porque esse é um processo de autoconhecimento dos mais importantes na nossa vida. E dentro disso tudo também, né? Como é que nós estamos, aonde estamos e com quem estamos hoje? Né? Estamos enfermos, estamos doentes, temos sintomas que são provocados pelo quê? Sintomas de ansiedade, sintomas de angústia, sintomas de medo, sintomas, né, de, de congelamento diante das situações, sintomas que nos impedem de nos comunicar, sintomas que nos impedem de expandir, sintomas que nos impedem de ser merecedores de vida, de prazer, de abundância. Né? Então, tudo isso é importante que a gente liste, tudo isso tem muito a ver com as abordagens sistêmicas. E, para finalizar, eu quero recomendar, né, que vocês observem nas constelações, a forma, por exemplo, como eu constelo. Cada profissional acaba tendo um formato de trabalho, né? Eu gosto muito de constelar na base do método das águas. Então, constelar na água para mim tem sido muito importante. E também com a natureza, com o reino animal, né? Principalmente com cavalos. Eu estou me aprofundando nessas abordagens todas. E hoje eu quero tirar aqui para nós. Também gosto muito das constelações com pessoas, com bonecos, né? Constelar é bárbaro. Constelar veio para nós através não só do Bert Hellinger, mas o Bert Hellinger é o grande pai das constelações, contemporaneamente falando, né? Então aqui eu tirei uma carta uma carta sistêmica, que também tem uma atividade que diz o seguinte: restabeleça a paz interna em sua vida. A reconciliação restabelece a paz entre as partes envolvidas. Observe se há pendências em sua jornada, que precisam ser revisadas com humildade e resignação. Todos nós, de alguma forma, temos uma parte de responsabilidade por tudo o que acontece conosco. A reconciliação exige que você assuma a sua participação naquilo que viveu ou ainda vive. Socialmente aprendemos que há um algoz e uma vítima, porém no olhar sistêmico tudo o que acontece conosco é um pedaço de nós que atrai. Então aí vem um exercício, né? Vem uma reflexão para a gente fazer nesse sentido com o que nós abordamos aqui hoje. Ver que sintonia do campo. Tá? Espero que tenha sido de alguma forma elucidativo e que te provoque também um estímulo dentro daquilo que tu verdadeiramente precisas reconhecer da tua história.